Olá a todos, esse é o 11º vídeo da série Pecados de Desassociação e provavelmente o mais importante dessa série. Neste vídeo eu trato do herege. Se desejar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ao comentar, você também gera engajamento e isso significa que a plataforma vai te recomendar o conteúdo do canal. Apenas peço que, ao comentar, todos nós usemos linguagem culta, a fim de enobrecermos as pautas que são aqui tratadas. Então, por favor, leia comigo Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, que dizem assim, abre aspas, quanto ao homem que promove uma seita, e aqui a palavra grega usada é heretikos, rejeite-o, depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez, sabendo que ele se desviou do caminho, está pecando e condena a si mesmo. Fecha aspas. O texto grego, então, usa aqui a palavra heretikos, traduzida com a ideia de promover uma seita. A palavra inspirada nos ordena a rejeitar tal homem, uma referência, então, à desassociação. Comecemos, então, por esclarecer a diferença entre duas palavras que são usualmente confundidas, a saber, heresia e apostasia. A apostasia é uma atitude, não um ensino. Em outras palavras, apostasia é aquilo que se faz, não aquilo que se ensina. O dicionário de Aurélio, que é talvez o mais conceituado da língua portuguesa, define apostasia como, abre aspas, separação ou deserção do corpo constituído, de uma instituição, de um partido, de uma corporação, ao qual se pertencia, fecha aspas. Então, apostasia se refere ao ato de desvincular-se de uma religião. Por exemplo, se eu sou católico e eu me desvinculo da Igreja Católica para o catolicismo, eu sou um apóstata. A mesma coisa se aplica a todas as religiões. Se uma testemunha de Jeová se dissocia das testemunhas de Jeová, ela automaticamente se torna apóstata em relação àquele antigo sistema religioso. Um apóstata é semelhante a um divorciado. Só se é solteiro uma vez na vida. Depois que você se casou uma vez, você nunca mais será solteiro de novo, apenas divorciado ou viúvo. Então, um apóstata é alguém que se divorciou, por assim dizer, de sua anterior religião. E o motivo dessa separação é irrelevante. A pessoa pode até mesmo estar certa, mas ainda assim ela é apóstata em relação àquele antigo sistema religioso. Essa rejeição do sistema religioso ou apostasia também se aplica no caso de alguém praticar idolatria. Por exemplo, se um membro da congregação se torna um adorador de ídolos, ele adota um novo sistema religioso e abandona o ensino bíblico. Nesse caso, ele é culpado de apostasia. Mas perceba que a idolatria e a apostasia não são termos sinônimos. O livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é o livro de regras do corpo governante das Testemunhas de Jeová aos anciãos congregacionais, faz uma definição imprecisa de apostasia. E nós vamos ler a citação na íntegra e eu vou mostrar por que tal instrução não está plenamente correta. Comecemos então com a leitura do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é o livro para anciãos. E à medida que eu for lendo, eu vou adicionando alguns comentários, tá bom? Abre aspas, ponto 39, apostasia. Apostasia significa desvio da adoração verdadeira, deserção, rebelião, abandono. Até aqui a definição está correta. Seguindo. Inclui o seguinte, e aí o corpo governante começa aqui a adicionar as suas regras. Você viu então que a definição estava correta, mas agora o corpo governante começa a adicionar regras que não estão baseadas na Bíblia. Seguindo a leitura, ponto 1, comemorar feriados religiosos. Nem todos os feriados estão diretamente ligados à religião falsa, por isso nem sempre é necessário formar uma comissão judicativa. Pois bem, então essa definição de apostasia aqui não tem base bíblica. Comemorar feriados religiosos não é apostasia, tá bom? Isso aqui é invenção do corpo governante. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não celebram o Natal. Por quê? Porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, não tem nenhuma ordem bíblica que ordene os cristãos a celebrar o Natal, vários princípios bíblicos são violados nessa celebração, mistura-se Jesus com Papai Noel, árvore de Natal, um monte de coisa. Enfim, então não há dúvidas que o Natal contém elementos que são contrários aos princípios bíblicos, não há dúvida disso. Mas entre isso e afirmar que quem celebra o Natal é um apóstata, aí tem uma lacuna grande, né? Outra coisa é se a pessoa for
celebrar o feriado, por exemplo, de Nossa Senhora de Navegantes, ou a Iemanjá, seja o que for. Aí a pessoa vai até a praia, joga flores em oferenda, né, ao ídolo. Aí é outra questão, porque aí envolve a idolatria. E a idolatria é uma forma de apostasia. Prosseguindo com a leitura então. Ponto 2. Participar em atividades religiosas com outras organizações religiosas. Aqui é o ecumenismo. Isso envolve, entre outras coisas, curvar-se diante de altares, santuários, ídolos e imagens e participar em orações e músicas da religião falsa. Esses são atos apóstatas. Façamos uma pausa aqui e vamos analisar então esse ponto. Tá, o que o corpo governante está descrevendo aqui é idolatria. Isso que ele está descrevendo, por exemplo, imagine que o cristão ele vai fazer uma oração a Maria. Ave Maria, cheia de graça, etc, etc. Se ele está orando a Maria, isso é idolatria. E a idolatria é uma forma de apostasia. Agora reflitamos sobre outra circunstância. Imagine que o cristão coloque uma música gospel para escutar. Eu não gosto disso, eu não escuto música gospel, mas tem gente que gosta. Se a música não for um louvor, por exemplo, a Maria, ou aos santos, em geral, santos católicos, ou a um santo da Umbanda, ou seja o que for, mas for um louvor a Deus, você não pode dizer que um cristão ouvir esse tipo de música e cantar esse tipo de música é idolatria. Mas é isso que implica a declaração e a instrução aqui do corpo governante. Eu sou bem sincero, eu não gosto desse tipo de música. Eu acho insuportável, para ser bem sincero. Mas eu entendo que tem gente que gosta. E o que eu tenho que ver com isso? Não é problema meu. A pessoa está louvando aos santos católicos? Não. A pessoa está louvando aos santos da Umbanda? Não. A música ela fala de Jesus Cristo? Fala. Fala de Deus? Fala. Está ensinando algo contra as Escrituras? Não necessariamente. Bom, então deixa que a pessoa decida se ela quer escutar ou não. Só que aqui o ponto é que os anciãos congregacionais vão se intrometer na vida da pessoa. E isso está errado. E isso é feito com o aval do corpo governante. Prosseguindo a leitura, ponto 3. Espalhar intencionalmente ensinos contrários à verdade da Bíblia. Se alguém tem dúvidas sinceras sobre a verdade bíblica ensinada pelas testemunhas de Jeová, ele deve receber ajuda amorosa. Mas, quando uma pessoa insiste em falar de ensinos falsos ou em espalhar esses ensinos de propósito, isso pode indicar que ela se tornou ou está se tornando apóstata. A pessoa deve ser aconselhada com firmeza. Se ela não reagir, os anciãos devem tentar aconselhá-la novamente de modo firme. Se, mesmo assim, ela não mudar, uma comissão judicativa deve ser formada. Tá, pois bem, isso aqui não tem nada que ver com o conceito de apostasia. Imagine o seguinte, eu te acuso de adultério porque você beijou a sua prima no rosto. E aí você diz, mas como? Isso não é adultério. Beijar minha prima no rosto não entra na definição de adultério. Exatamente. Da mesma forma, isso que o corpo governante descreveu aqui não se encaixa em nenhum mundo possível na definição de apostasia. Isso aqui é heresia, é outra coisa. Só que o corpo governante não sabe a diferença entre apostasia e heresia. Mas vamos seguir com a leitura. Ponto 4. Causar divisões. Promover seitas. Olha agora. Envolve agir de propósito para acabar com a união da congregação ou enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isso pode ser a apostasia ou levar a ela. Pois bem, então isso aqui não tem nenhuma relação em nenhum mundo possível com o sentido da palavra apostasia. E aqui o corpo governante está dizendo o seguinte, se você falar qualquer coisa que não seja aquilo que o corpo governante fala naquele momento, você é apóstata. E se você ainda não é, você está se tornando. Em outras palavras, a instrução aqui é, se você falar contra o corpo governante, você é apóstata. Se você falar contra o corpo governante, você é apóstata. Essa definição foi tirada do mesmo lugar que a energia eólica é tirada, do vento. Isso aqui é uma invenção completa do corpo governante que serve perfeitamente aos interesses de poder que os membros do corpo governante têm. Gente, isso aqui é seríssimo. Irmãos, isto é seríssimo. Isto aqui é muito, muito sério. Não existe essa definição de apostasia na Bíblia. Isso aqui é invenção do corpo governante. Uma coisa diferente dessa, e aqui é importante fazer essa observação, é a calúnia. Mas a calúnia não é apostasia, calúnia é calúnia.
Por exemplo, se eu inventar uma mentira em relação aos membros do corpo governante, ou mesmo uma mentira em relação a um ancião congregacional, ou mesmo a qualquer irmão de fé, mentira é mentira, calúnia é calúnia. Se eu inventar uma calúnia, uma mentira, ou injuriar, insultar, agredir verbalmente alguém, isso não é apostasia, isso é errado. E talvez eu seja desassociado por injúria, porque a injúria, conforme nós vimos nos vídeos anteriores, é pecado de desassociação. Mas injúria não é apostasia. Injúria é outra coisa. Mas a injúria só é pecado de desassociação se ela é injúria. Porque se eu falar uma verdade, isso não é injúria. Por exemplo, se eu falar assim, o corpo governante tem criado um Talmud para as testemunhas de Jeová, cheio de regras extra-bíblicas. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é verdade. Ah, mas eu não concordo. Então você vai ter que estudar mais, porque isso é verdade. Eu posso provar isso nas publicações, como eu tenho provado aqui nesses vídeos. Eu provei isso por A mais B igual a C. Se você não concorda com isso, é problema seu. Resolva isso consigo mesmo. Está provado isso. Então, se eu fizer essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. Ela não é benquista? Não. Ela não é bem-vinda? Não. Mas ela é uma acusação verdadeira. E sendo uma acusação verdadeira, ela não se encaixa no conceito de injúria, de calúnia, de mentira, de nada. Portanto, por que é que, ao falar isso, eu seria acusado de alguma coisa? Eu não posso ser acusado de causar divisões por falar uma verdade. E é, de fato, uma verdade. Tem provas disso. Só que o corpo governante não se importa se é verdade ou não. Se for contra o que o corpo governante ensina, ou se isso minar a confiança dos irmãos na crença de que eles são escolhidos por Deus para estar onde estão, isso vai ser visto como apostasia por mais que seja verdade. Só que isso não tem nada a ver com o conceito ou com a definição de apostasia. Isso é invenção total. Eu soube um caso de um irmão que foi desassociado porque ele se posicionou contra a introdução de maquininhas de cartão de débito e crédito nas congregações. Porque não é o propósito da congregação ficar pedindo dinheiro, não deveria haver esse foco no dinheiro. E aí o que aconteceu? Ele foi desassociado por apostasia. Desde quando que isso é apostasia? Pelo amor de Deus, ele foi desassociado sem base bíblica. Por quem? Por um bando de anciãos incompetentes que não sabem abrir a Bíblia e entender o que a Bíblia tem a dizer. Você vai dizer que os anciãos que fizeram isso são anciãos competentes? Claro que não. São incompetentes canalhas. Canalhas que fizeram isso. Porque um ancião que faz isso, ele não é um servo de Jeová. Ele não é um seguidor de Cristo. Ele é um canalha. Um canalha tão canalha, iguais aos canalhas das outras religiões que as testemunhas de Jeová criticam. Tanto quanto. Canalha. E a sorte dos anciãos que fizeram essa comissão judicativa absurda e desassociaram esse irmão sem base bíblica é que eu não era membro dessa congregação e eu só conheci o caso depois que tinha acontecido. E eu digo de boa, se fosse um irmão amigo meu, conhecido meu, o qual eu conhecesse intimamente e eu soubesse que essa desassociação era injusta, eu já digo que seria bom para aqueles anciãos que eles tivessem uma esposa, cada um deles tivesse uma esposa chamada Abigail, que soubesse fazer torta de passas, tortas de figos prensados, carne de ovelha assada, e soubesse fazer pão bem feito também, e viesse para mim dar de presente isso para poder me acalmar. Porque senão, esses anciãos iam tomar sopa pro resto da vida. Ah, irmão, não fala assim. Você tem que fazer como Jesus faria. É muito importante que você tenha em mente que ao dizer essa frase, isso inclui fazer um chicote e dar no lombo das pessoas. Porque ancião que faz isso é canalha. Isso aí é canalice. Isso aí não é cristianismo. Mas por que isso acontece? Porque isso é resultado desta instrução errada dada pelo corpo governante. Essa instrução é seríssima, irmãos. Por quê? Porque ela tira o foco da Bíblia e coloca o foco na organização. A Bíblia deixa de ser a autoridade máxima para que esta autoridade máxima seja transferida para a organização. Então os anciãos não analisam o que a Bíblia tem a dizer mais. Eles analisam o que a organização tem a dizer. E aí a última palavra aqui se torna da organização e não a palavra da Escritura. Isto é seríssimo. Ponto 5. Ter um emprego que promove a religião falsa. Uma pessoa pode ser desassociada se continuar no emprego que a faça promover ou apoiar a religião falsa. Mas isso só aconteceria depois de os anciãos terem dado 6 meses para a pessoa fazer os ajustes necessários. Tá, isso aqui é invenção do corpo governante, isso aqui não tem nada a ver com apostasia, conforme eu já falei nos vídeos anteriores. Eu já dissertei sobre esse ponto aqui nos vídeos anteriores, tá bom? No vídeo do idólatra, você pode assistir nesta série de vídeos. Seguindo nos pontos 6 e 7,
Ponto 6, o ocultismo é uma forma de apostasia. E o ponto 7, a idolatria, inclui o uso de ídolos, imagens ou qualquer gravura na adoração falsa. Beleza, isso aqui se encaixa no conceito de apostasia. Fecha aspas. Então agora nós vamos passar a ver o que é heresia, que é diferente de apostasia. Heresia, segundo define o dicionário de Aurélio, é a doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé. A heresia é um ensino que tem consequências divisórias na congregação, por ser um ensino falso, e esse ponto é importante. Tem que ser um ensino falso. Vejamos o seguinte: nos dias de Jesus, havia várias heresias ou seitas, isto é, facções entre os judeus. Vejamos algumas. A heresia dos fariseus. Esta enfatizava a obediência rigorosa à lei judaica, incluindo a tradição oral. Outra heresia era a dos saduceus. Os saduceus eram ligados aos sacerdotes e ao templo. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em muitos elementos da tradição oral. Outra heresia era a dos essênios. Este era um grupo ascético e separatista que se retirou para comunidades no deserto. Eles tinham uma visão mais apocalíptica e mística da religião, e se dedicavam à prática espiritual intensiva e à pureza ritual. Outra heresia ainda era a dos zelotes. Estes eram um grupo de judeus que buscava a independência política da dominação romana sobre a Judéia. Eles eram conhecidos por suas atividades revolucionárias e resistência armada contra os romanos. E por último, a heresia dos herodianos. Estes eram um grupo que apoiava a dinastia de Herodes e a autoridade romana na Judéia. Pois bem, então, depois de analisarmos isso, nós conseguimos entender o sentido de heresia. Esse termo se refere a formar uma facção dentro da congregação com base em um ensino próprio que divide ou separa aquele grupo dos demais. A heresia sempre começa com a ideia de que um indivíduo ou um grupo de indivíduos que são distintos dos demais se tornam o líder para um grupo maior de pessoas. No seu uso bíblico, a heresia sempre está fundamentada em uma regra ou ensino extra-escriturístico. Por exemplo, eu nunca posso ser um herege do ponto de vista de Deus se eu não for além das coisas que são escritas, embora talvez a minha religião me veja dessa forma. Então, do ponto de vista de Deus, a heresia sempre parte de uma regra ou doutrina sem base bíblica. Embora do ponto de vista da religião, a heresia se refira meramente a pensar diferente da igreja. Vejamos mais sobre isso. O texto de Apocalipse 2,6 nos diz o seguinte, abre aspas, mas você tem a seu favor o seguinte, você odeia as ações da seita de Nicolau, que eu também odeio, fecha aspas. Apesar de a tradução do Novo Mundo ter vertido corretamente a seita de Nicolau, no texto grego a palavra heresia, que significa seita, não aparece, mas o texto grego usa o termo os Nicolaitas, ou seja, a seita de Nicolau. Quem eram então os Nicolaitas, ou os membros da seita de Nicolau? Eram aqueles que aceitavam Nicolau como seu líder, seu intermediário antes de Cristo. Então, o que é uma heresia? É quando os membros da congregação desvirtuam o seguir a Cristo e canalizam este servir a Cristo por outros intermediários humanos, como se entre Cristo e a congregação existisse um canal de comunicação, um homem ou um grupo de homens que intermediam entre Cristo e Jeová e a congregação como canal de comunicação de Jeová. Isto é heresia. O único canal de comunicação de Deus é a igreja como um todo, como substituta de Cristo, porque Cristo não está presente fisicamente entre nós. Então a igreja porta o nome de Cristo. Então ela substitui ou representa o Cristo. Mas esta representação nunca pode ser um grupo seleto de instrutores específicos dentro da igreja. Porque aí, se esse grupo se porta dessa forma, esse grupo é culpado de heresia. Com base nisso, vejamos o que ocorreu em 2013 com o corpo governante e o entendimento sobre a ilustração do escravo fiel e discreto ou escravo fiel e prudente, como agora é chamado.
houve uma mudança linguística que não é relevante aqui. Desde 1927 até 2013, ou seja, quase 100 anos, o escravo fiel da ilustração de Jesus, em Mateus 24:45, sempre foi entendido como se referindo ao corpo de cristãos na terra como um todo, isto é, a congregação inteira, a qual as testemunhas de Jeová entendem como sendo os remanescentes dos 144 mil selados. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da revista A Sentinela, de 15 de junho de 2009, página 20, com um artigo intitulado O Mordomo Fiel e seu Corpo Governante. Um estudo profundo e muito importante que eu lembro de ter feito em 2009. No referido artigo, os autores mostraram por que o escravo fiel não pode ser um corpo governante ou uma elite dentro da congregação. Isso foi ensinado em 2009. Contudo, aconteceu que em 2013, os então 8 membros do corpo governante fizeram um cisma, ou uma separação dentro das Testemunhas de Jeová, para que eles fossem os líderes das Testemunhas de Jeová. Só que, curiosamente, pouquíssimas pessoas perceberam isso. O corpo governante dividiu os remanescentes dos 144 mil em 2 grupos. O escravo fiel, que agora são eles, apenas eles, e o resto, a quem só cabe o título de escravo infiel, embora o próprio corpo governante se negue a admitir isso. Assim, desde 2013, só o corpo governante é fiel e prudente, ou fiel e discreto. Os demais remanescentes dos 144 mil não são escravos fiéis nem prudentes. Isso é uma negação direta das palavras de Jesus de que existem apenas 2 tipos de cristãos: o escravo bom e o mau, a virgem sábia e a tola, o escravo fiel e o escravo mau. Isso, irmãos, é heresia, pois naquele ano o corpo governante se colocou como o canal de comunicação para os demais cristãos, coisa que a própria organização repudiou ferozmente desde o seu início. Se você ainda não entendeu o argumento que eu estou fazendo, ou você acha que eu estou louco, eu vou fazer uma pergunta muito simples, que deveria ter uma resposta muito simples. Sendo que há apenas 2 tipos de cristãos, a saber, o escravo fiel e o infiel, o bom e o mau, o sábio e o tolo, se apenas o corpo governante é o escravo fiel, que tipo de escravos são os demais remanescentes dos 144 mil selados? Que tipo de escravos são eles? Eu peço que você coloque a sua mão na sua consciência neste exato momento e responda com toda a sinceridade a essa pergunta. Jesus disse que há 2 tipos possíveis de escravos: o bom e o mau, o fiel e o infiel, o tolo e o sábio. Se apenas o corpo governante é o escravo fiel, que tipo de escravo sou eu? Que tipo de escravo é qualquer outro membro dos 144 mil? Que tipo de escravo é você que está me ouvindo, que tenta ser fiel a Jeová? Que tipo de escravo você é? Porque só tem 2. Se você não é um, você é o outro. Isso aqui não é uma falsa dicotomia, porque não existe uma terceira possibilidade. Isso é uma dicotomia verdadeira. Ou você é um, ou você é o outro. Se você não é o escravo fiel, você é o escravo mau. E o que é que vai acontecer com o escravo mau? Vai ser destruído quando Jesus voltar. Porque Jesus vai julgá-lo como infiel, como mau. Só o corpo governante vai ser salvo, porque só o corpo governante é o escravo fiel. Só que eles mesmos não admitem isso. Mas é exatamente esta a implicação do ensino de que só eles são fiéis, porque só quem é fiel será salvo. Supondo que a ilustração do escravo seja de fato uma profecia, conforme tem entendido a organização, e o amo aqui seja uma representação profética de Jesus Cristo, quando o amo voltar, que tipo de escravos, ou qual escravo, ele vai designar sobre todos os seus bens? O fiel, certo? Será que algum escravo que não é o escravo fiel vai ser designado sobre todos os bens do amo? E a resposta é não, porque o próprio Jesus ensinou isso. Então eu pergunto, se só o corpo governante é o escravo fiel, como é que você pode dizer coerentemente que os outros ungidos também vão receber a mesma recompensa do escravo fiel,
quando eles não são escravo fiel? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, raciocine. Raciocine. Isso que o corpo governante fez em 2013 se assemelha muito ao que ocorreu nos primórdios do cristianismo, quando alguns cristãos quiseram ter mais poder que os seus irmãos e autodenominaram-se bispos e assim por diante, até que surgiu o Papa. Por causa disso, os membros do corpo governante devem ser desassociados por heresia. Em outras palavras, o corpo governante criou uma heresia em 2013, onde eles se tornaram a própria manifestação da verdade cristã. O artigo já mencionado, que é intitulado O Mordomo Fiel e seu Corpo Governante, de A Sentinela de 15 de junho de 2009, página 20, prova que o corpo governante é culpado de heresia em 2013. Por exemplo, o artigo diz, abre aspas, isso foi dito em 2009, tá? Para muitos comentaristas da cristandade, aqui a cristandade apóstata, certo? Isso foi dito pelo corpo governante em 2009. Para muitos comentaristas da cristandade, essas palavras de Jesus, ou seja, as palavras em relação ao escravo fiel, se referem àqueles que exercem cargos de responsabilidade entre os cristãos professos. Fecha aspas. Note que os autores do artigo de 2009 ensinaram que a cristandade apóstata era quem ensinava que as palavras de Jesus sobre o escravo fiel discreto se aplicavam àqueles que exercem cargos de responsabilidade entre os cristãos. E no estudo, os autores dedicaram-se a provar com base bíblica que isso é impossível. Ou seja, é impossível que o escravo fiel seja aqueles que exercem cargos de responsabilidade entre os cristãos. Isso foi provado em 2009. Entretanto, poucos anos depois, em 2013, o próprio corpo governante passou a ensinar, assim como a cristandade apóstata, que as palavras de Jesus se referem àqueles que exercem cargos de responsabilidade entre os cristãos professos. No caso, os próprios membros do corpo governante. O corpo governante disse em 2015, abre aspas, ficamos maravilhados com nosso entendimento ajustado sobre o escravo fiel e discreto, publicado em A Sentinela de 15 de julho de 2013. Ali foi explicado que o escravo fiel é o corpo governante, ao passo que os domésticos são todos os que são alimentados espiritualmente, quer sejam ungidos, quer das outras ovelhas. Façamos uma reflexão na seguinte pergunta. Se um grupo de anciãos discordar publicamente da organização, isso é heresia? Responda. Se você respondeu que sim, que isso é heresia, responda a seguinte pergunta. E se esse grupo de anciãos que discorda da organização for os 8 membros do corpo governante, isso deixa de ser heresia? A questão é bastante clara. Se qualquer irmão discordar da organização, ele será desassociado, a menos que ele seja membro do corpo governante. Irmãos, isso transforma os membros do corpo governante em promotores de seita, ou hereges, pois eles deixam de ser instrumentos de coordenação para se tornarem o próprio meio de seguir a Cristo. E é exatamente isso que o ensino de 2013 causa. A revista A Sentinela, de 15 de junho de 2009, na página 20, diz assim, abre aspas, como esta revista já explicou várias vezes, o mordomo obviamente simboliza o pequeno rebanho de discípulos ungidos como corpo ou grupo. No contexto do Evangelho de Lucas, Jesus tinha acabado de falar deles. O corpo de assistentes ou domésticos refere-se a este mesmo grupo, mas destaca seu papel como indivíduos. Fecha aspas. Notamos que não há base alguma no Evangelho de Lucas, nem no de Mateus, para dizer que o mordomo ou escravo fiel é o corpo governante, pois Jesus não faz nenhuma referência a um corpo governante. Jesus falava no contexto de Lucas 12 do pequeno rebanho, conforme explicou corretamente a revista A Sentinela em 2009. Assim, é descabida a ideia de que o escravo fiel seja uma elite de instrutores na congregação. De fato, isto é a criação de uma classe clerical, um magistério ou colegial igual à Igreja Católica.
Aqui fica provado que o homem herege deve ser desassociado e que os membros do corpo governante são culpados de heresia e devem ser desassociados. Leiamos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, que dizem assim, abre aspas, eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque homens como esses não são escravos de Cristo, nosso Senhor, mas dos seus próprios desejos e, com conversa suave e bajulação, seduzem o coração dos ingênuos. Fecha aspas. Na última década, os membros do corpo governante, conforme dizem as palavras de Paulo, contrariaram os ensinamentos que nós havíamos aprendido durante um século quase. Eles passaram a ter muito destaque na organização e hoje a palavra deles é vista em pé de igualdade com as Escrituras. Isso é heresia e eles devem ser responsabilizados por isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e fique em paz.